Pois bem, nós agradecemos a oportunidade e desculpem por nossas falhas, porque não temos prática de participar de encontros assim virtuais. Geralmente nossos encontros são pessoais ou quando estamos em sala Zoom, tem outras pessoas que estão conduzindo. Então nós selecionamos um pequeno trecho da vida de Jesus para mostrar encontros pessoais com Jesus em Urântia, enquanto ele semeava a bondade, a beleza e a verdade. E nós selecionamos trechos apenas para nossa lembrança, para a memória, porque a maioria que já leu o livro, principalmente a parte de Jesus, tem isso muito presente. Não fosse assim, nós teríamos oportunidades de ler novamente. E o convite feito é exatamente para que nós vejamos todas as vezes em que Jesus teve a oportunidade de conhecer pessoas e como ele se dedicava. Então, nós fazemos a abertura falando que o livro de Urântia é uma revelação da verdade para 1000 anos. Compreendeis o significado do fato que vosso humilde e confuso planeta tornou-se a sede divisional para a administração do universo e para a direção de certas atividades dos arcanjos que tem a ver com o esquema de ascensão ao paraíso? Isso, sem dúvida, prognostica a concentração futura de outras atividades ascendentes no mundo de auto-outorga de Micael e empresta uma importância imensa e solene à promessa pessoal do Mestre. Eu virei novamente. Com o livro de Urântia, Revelação da Verdade para 1000 anos. Com Nicodemos e José de Arimateia, Jesus explicou bem claramente que o reino do céu era uma experiência evolucionária, começando aqui na Terra e progredindo através de várias etapas sucessivas de vida até o paraíso. No decorrer da noite, ele declarou definitivamente que em alguma etapa futura de desenvolvimento do reino, ele iria revisitar este mundo em poder espiritual e glória divina. Aqui nós podemos entender a volta de Jesus em poder espiritual e glória divina, mas também podemos entender outras formas dele revisitar este mundo, como veremos à frente. Pode passar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nós conhecemos esta frase, mas poucos de nós têm ideia de onde ela se originou. Quem pronunciou esta frase foi o anjo Vevona, o comandante das almas da paz nos dias de Adão. Aqui também ficamos sabendo que almas da paz é uma ordem de seres ou de entidades que cuidam de um certo aspecto universal. E o comandante dessas almas da paz é Vevona. E foi ele que pronunciou essa frase que, original, é assim: glória a Deus em Avona, e na terra, paz e boa vontade entre os homens. Outra. Mitras e o cristianismo. Nabon era um judeu grego e o mais destacado entre os líderes do principal culto dos mistérios em Roma, o culto de Mitras. Esse alto sacerdote do culto de Mitras teve muitas conversas com o escriba de Damasco, mas o que o influenciou de um modo mais permanente foi a conversa que eles tiveram certa noite sobre a verdade e a fé. Nabon havia pensado em converter Jesus e chegou mesmo a sugerir que ele retornasse à Palestina como um instrutor de Mitras. Ele não se deu conta de que Jesus o estava preparando para se tornar um dos primeiros convertidos ao Evangelho do Reino.
reformulada em uma fraseologia, é o seguinte: ao leal líder do culto de Mitras, Jesus disse: fazes bem em buscar uma religião de salvação eterna, mas tu te enganas ao buscar uma verdade assim gloriosa entre os mistérios tecidos pelos homens e nas filosofias humanas. Acaso não sabes que o mistério da salvação eterna reside em tua própria alma? Não sabes que o Deus no céu enviou seu Espírito para viver dentro de ti? E que esse Espírito guiará a todos os mortais amantes da verdade e que servem a Deus na saída desta vida e pelos portais da morte, até as alturas eternas da luz, onde Deus espera receber seus filhos? E nunca te esqueças, vós que conheceis Deus, sois filhos de Deus, se verdadeiramente aspirardes a ser como Ele. A verdade não pode ser definida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade é sempre mais do que conhecimento. O homem tende a cristalizar a ciência, a reduzir a filosofia a fórmulas e a dogmatizar a verdade. A verdade revelada, que é a verdade descoberta pessoalmente, é o supremo deleite da alma humana. A verdade, contudo, nunca pode tornar-se posse do homem sem o exercício da fé. A proclamação da mensagem enobrecedora de Micael. Toda a Aurântia aguarda a proclamação da mensagem enobrecedora de Micael, livre das doutrinas e dos dogmas acumulados por 19 séculos de contato com as religiões de origem evolucionária. É chegada a hora de apresentar ao budismo, ao cristianismo, ao hinduísmo, ao espiritismo e a todos os povos de todas as fés, não mais um evangelho sobre Jesus, mas a realidade viva e espiritual do evangelho de Jesus. Outra. Sério. Contato com todas as raças e homens para os conhecer de perto. Jesus, enquanto esteve em Roma, não devotou todo o seu tempo livre à obra de preparar homens e mulheres para tornarem-se os futuros discípulos do reino que estava para vir. Grande parte do tempo ele gastou para ganhar um conhecimento aprofundado de todas as raças e classes de homens que viviam nesta, que era a maior e a mais cosmopolita cidade do mundo. Em cada um desses inúmeros contatos humanos, Jesus tinha um duplo propósito. Desejava conhecer as reações deles à vida que estavam vivendo na carne e tinha também a intenção de dizer ou fazer algo que tornasse tal vida mais rica e mais digna de ser vivida. Seus ensinamentos religiosos durante essas semanas não foram diferentes daqueles que caracterizaram sua vida posterior como instrutor dos 12 e pregador para multidões. Outro. A maioria dos contatos de Jesus resultou em melhorar e tornar a vida de todos aqueles contatados mais rica e mais digna de ser vivida. Se não, vejamos. Em 6 meses, Jesus teve contato com mais de 500 mortais de diferentes raças. Desse modo, durante a permanência em Roma, Jesus, pessoalmente, teve um contato de afeição e de elevação com mais de 500 mortais do reino. Assim, obteve um conhecimento das diferentes raças da humanidade, o qual nunca teria adquirido em Jerusalém, nem mesmo em Alexandria. Ele sempre considerou esses 6 meses como um dos períodos mais ricos e mais instrutivos de sua vida terrena. Certo? Outro. Um romano rico. Certo homem rico, cidadão romano estoico, tornou-se muito interessado nos ensinamentos de Jesus
tendo sido apresentado por Angamon. Ainda um outro romano rico. O homem rico, contudo, não ficou totalmente satisfeito com a resposta de Jesus. Ele ousou perguntar de novo: mas o que tu pensas que um homem na minha posição deveria fazer com sua riqueza? Observemos que nessa passagem que foi lida pela Susana, Jesus dá a mais completa, plena e abrangente aula de economia sobre a riqueza, a fortuna. Procurem rever essas passagens e verão a nobre aula de economia que Jesus deu. Segue. Em função disso, Jesus teve mais de 12 contatos com propostas de vários projetos. Como poderia ser esperado, um homem tão versátil e ativo não poderia atuar assim por 6 meses na metrópole do mundo, sem ser abordado por numerosas pessoas que desejavam assegurar seus serviços para certos assuntos ou, mais frequentemente, para algum projeto de ensino, de uma reforma social ou de um movimento religioso. Jesus recebeu mais de uma dúzia de propostas dessa ordem e utilizou cada uma como uma oportunidade para transmitir algum pensamento de enobrecimento espiritual por meio de palavras bem escolhidas ou pela prestação de algum serviço prestativo. Jesus gostava muito de fazer coisas, ainda que fossem pequenas, para todas as espécies de pessoas. Outro. Um senador romano, um dono de escravos, um médico grego, todo tipo de gente. Jesus conversou com um senador romano sobre a política e os assuntos do Estado, e esse legislador passou o resto de sua vida tentando em vão induzir seus colegas a mudar o curso da política em vigor. Jesus passou um entardecer com um abastado dono de escravos, falando do homem como filho de Deus, e no dia seguinte esse homem, Cláudio, deu liberdade a 117 escravos. Jesus conversou em um jantar com um médico grego e disse-lhe que seus pacientes, além de terem mentes, tinham almas, tanto quanto corpos. Ele conversou com todo tipo de gente de todas as condições sociais. O único lugar em Roma que ele não visitou foi o banho público. Outro. Um soldado romano, um centurião romano. Para um soldado romano, enquanto caminhavam ao longo do rio Tibre, ele disse: que teu coração seja tão valente quanto teu punho. Ousa fazer justiça e ser grande o suficiente para demonstrar misericórdia. Obriga a tua natureza mais baixa a obedecer à tua natureza mais elevada, como tu obedeces a teus superiores. Reverencia a bondade e exalta a verdade. Escolha o belo em lugar do feio. Ama teus semelhantes e estende tua mão para buscar Deus com plenitude de coração, pois Deus é teu Pai no céu. Ao centurião romano: dá a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. O serviço sincero a Deus e o serviço leal a César não entram em conflito, a menos que César tenha a presunção de arrogar a si a homenagem que só pode ser pretendida pela deidade. A lealdade a Deus, para aqueles que chegarem a conhecê-lo, tornará todos ainda mais leais e fiéis em sua devoção a um imperador condigno. Aguarde um pouco. Aqui, volte. Nós todos ouvimos essa frase: dá a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Percebamos como o livro de Urântia nos coloca bem diante disso. O serviço sincero a Deus
é o que nós oferecemos a ele. E o serviço leal a César é o exercício das nossas profissões, os nossos estudos, os nossos relacionamentos, as nossas práticas. E essas duas coisas nunca poderão estar em conflito. Porque aqui está dito, a menos que César tenha a presunção de arrogar a si a homenagem que só pode ser pretendida pela deidade. Ou seja, as ofertas que o nosso espírito faz a Deus, o mundo que nós trabalhamos, estudamos, praticamos atividades diversas, não pode exigir, porque não é do âmbito dele. Então, o que nós oferecemos a Deus é a nossa parte melhor, é a parte espiritual, é a nossa verdade, é o nosso desejo de chegar a Ele e ser como Ele. Então, isto o mundo não pode tirar de nós e nem desejar, porque o mundo é temporário, é passageiro, é efêmero. Não tem vida eterna, não tem eternidade, não tem sobrevivência. Então, não pode haver conflito entre a nossa profissão e tudo o que fazemos para viver a nossa vida e aquilo que dedicamos ao espiritual. Podemos viver as duas coisas simultaneamente e Jesus deu exemplo disso. Vejam como ele usava todas as ocasiões. Ele não perdia a oportunidade de oferecer a Deus o que era de Deus e de dar a César o que era de César. Segue. Um orador, Marcos, no fórum. Ao orador no fórum, Jesus disse: tua eloquência é aprazível, tua lógica é admirável, tua voz é agradável, mas teu ensinamento não é precisamente verdadeiro. E esse foi o mesmo Marcos que ouviu Pedro pregar em Roma e que se tornou seu sucessor. Quando crucificaram Simão Pedro, foi esse homem que desafiou os perseguidores romanos e que corajosamente continuou a pregar o novo evangelho. Um homem pobre no tribunal. Tendo conhecido um homem pobre que tinha sido falsamente acusado, Jesus foi com ele perante o magistrado e, tendo recebido permissão especial para falar em nome dele, fez aquele magnífico discurso no qual ele disse: a justiça faz grande uma nação, e quanto maior é uma nação, tanto mais solícita será para cuidar de que a injustiça não ocorra, até mesmo a seu mais humilde cidadão. Ai de qualquer nação, quando apenas aqueles que possuem dinheiro e influência podem assegurar-se da pronta justiça perante suas cortes. É dever sagrado de um magistrado absolver o inocente, bem como punir o culpado. A durabilidade de uma nação depende da imparcialidade, da justiça e da integridade de suas cortes. O governo civil funda-se na justiça, como a verdadeira religião funda-se na misericórdia. O juiz reabriu o caso e, depois de apuradas as evidências, libertou o prisioneiro. De todas as atividades de Jesus, durante esses dias de ministração pessoal, foi essa a que esteve mais perto de ser uma aparição pública. Vejam bem que até aqui Jesus ainda não estava levando avante a sua aparição pública para cumprir a sua missão de revelar o reino do céu. Jesus chegou perto disso nessa situação. E vejam, ele defendeu um homem pobre diante da justiça dos homens. Outro. Um pagão irrefletido. Jesus, Gonode e Ganide fizeram 5 viagens para fora de Roma, até pontos de interesse em territórios vizinhos. Em sua visita aos lagos do norte da Itália,
Jesus teve uma longa conversa com Ganide a respeito da impossibilidade de ensinar a um homem sobre Deus se o homem não deseja saber de Deus. Eles tinham encontrado casualmente um pagão e refletido durante a viagem aos lagos. E Ganide ficou surpreso que Jesus não seguisse sua prática usual de atrair o homem para uma conversa que naturalmente conduziria a discorrer sobre questões espirituais. Aí Jesus disse: sem perguntar, não se responde. Continuando aqui ainda, percebamos que muitas vezes queremos oferecer algo a alguém que não demonstrou estar interessado. E muitas vezes não nos damos bem, o resultado não é o que esperávamos. E aqui Jesus dá uma demonstração disso. Ele estava passeando com Gonode e Ganídio, pai e filho. E Jesus não demonstrou interesse em uma pessoa, apenas ele fez um ato de humano comum. E Ganide perguntou por que Jesus não chamou aquele homem para uma conversa. Era um pagão que pediu um pedinte. Jesus disse: este homem não estava interessado em Deus. Ele não queria saber de Deus. Ele não tinha interesse no reino dos céus. Ele estava contente com o que ele já estava. Então, não cabia a Jesus oferecer algo que este homem não queria. Por isso, Jesus diz: sem perguntar, não se responde. Outro. Segue. Aqui, continuando. Ganide, aquele homem não tinha fome da verdade, não estava descontente consigo próprio, não estava pronto para pedir ajuda, e os olhos de sua mente não estavam abertos para receber luz para a sua alma. Aquele homem não estava maduro para a colheita da salvação. Deve ter lhe dado mais tempo para que as provações e dificuldades da vida preparem-no para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Outro. Ela pode virar. A criança perdida devolvida por Jesus à sua casa. Aqui em Roma também aconteceu aquele acidente comovente em que o Criador de um universo passou várias horas devolvendo uma criança perdida à sua mãe ansiosa. Essa criança pequena havia se afastado de sua casa e Jesus encontrou o menino chorando em desespero. Ele e Ganide estavam a caminho das bibliotecas, mas dedicaram-se a levar o pequenino de volta para casa. Outro. Gonode quase leva Jesus a se entregar, se revelar totalmente. Como há novos leitores, acredito, nesse encontro, é bom saber que Gonode é um rico mercador indiano e Ganide é filho de Gonode. Ambos conheceram Jesus e viram que Jesus era poliglota, porque Jesus havia aprendido desde a infância várias línguas e cresceu se interessando em aprender. E Jesus demonstrou muita desenvoltura. E Gonode convidou Jesus para acompanhá-los em viagens de negócios. E Jesus aproveitou para fazer 3 coisas em uma só vez. Então, viajou com eles. Então, nessa ocasião, vejam o que ocorreu. Naquela noite, quando Gonode ouviu a narrativa dessas experiências, disse a Jesus com bonomia: eu proponho fazer de meu filho um homem erudito ou um homem de negócios. E agora tu começas a fazer dele um filósofo ou um filantropo. E Jesus, sorridente, respondeu: talvez nós façamos dele todos os 4. E então ele poderá desfrutar de uma satisfação quadruplicada na vida, pois seu ouvido para o reconhecimento da melodia humana será capaz de reconhecer 4 tons em vez de 1.
E então Gonod disse: percebo que tu és realmente um filósofo. Tu deves escrever um livro para as gerações futuras. E Jesus replicou: não um livro. Minha missão é viver uma vida nesta geração e para todas as gerações. Mas parou, dizendo a Ganide: meu filho, é hora de recolher-nos. A viúva com 5 filhos é confortada. Havia a viúva com 5 filhos, cujo marido tinha sido morto acidentalmente. Jesus contou a Ganide sobre a perda de seu próprio pai por um acidente, e eles foram repetidamente confortar essa mãe e seus filhos. E Ganide solicitou dinheiro a seu pai para dar-lhes comida e roupas. Eles não cessaram seus esforços enquanto não encontraram um trabalho para o menino mais velho, de modo que ele pudesse ajudar a cuidar da família. Ainda aqui, percebam a grande empatia de Jesus como ser humano. A empatia por ver naquela viúva a sua própria mãe, Maria, e por ver nos filhos dela os seus próprios irmãos, filhos de José e Maria. Inclusive, quando José morreu, Maria estava grávida. E Jesus cuidou de todas essas crianças como um pai e irmão. Então, Jesus se identificou com a situação e deu logo uma providência e ajudou. Esse é um contato maravilhoso também de Jesus. Segue. Pergunta sobre Buda, com Ganide e Gonod nas montanhas da Suíça. Foi na visita à Suíça, nas montanhas, que Jesus teve uma conversa durante todo o dia com ambos, o pai e o filho, sobre o budismo. Muitas vezes Ganide havia feito perguntas diretas a Jesus sobre Buda, mas tinha recebido sempre respostas mais ou menos evasivas. Agora, na presença do filho, o pai fez a Jesus uma pergunta direta sobre Buda e recebeu uma resposta direta. Disse Gonod: eu gostaria realmente de saber o que tu pensas de Buda. Aqui fica apenas um registro de que Jesus esteve na Suíça. Nós não fazíamos ideia desse deslocamento dele. Então, está registrado, é só para registro. E aqui fica presente o respeito de Jesus para com as crenças e os formadores de crenças imbuídos de honestidade, mesmo que equivocados. Razão das evasivas de Jesus em várias oportunidades em que foi perguntado. Mas é recomendável que leiam sem ânimo e sem preconceitos o que Jesus fala sobre essa passagem. Segue. Pequenos grupos dos que o conheceram viram-se atraídos e reuniram-se. Ao se preparar para deixar Roma, Jesus não disse adeus a nenhum de seus amigos. O escriba de Damasco apareceu em Roma sem anúncio e desapareceu do mesmo modo. Passou-se um ano inteiro até que aqueles que o conheciam e que o amavam perderam a esperança de vê-lo novamente. Antes do fim do 2º ano, pequenos grupos daqueles que o haviam conhecido viram-se atraídos uns pelos outros e reuniram-se devido ao interesse comum em seus ensinamentos e nas memórias comuns de seus bons tempos com ele. E esses pequenos grupos de estoicos, cínicos e membros dos cultos de mistérios continuaram a manter encontros informais e esporádicos até o momento em que apareceram em Roma os primeiros pregadores da religião cristã. Também nos dias atuais, ano 2020, os leitores do livro de Urântia poderiam se incluir como atraídos pela revelação, porque nós hoje estamos no encontro no Brasil. Amanhã e a partir de hoje, há um encontro em andamento que vai passar o dia de amanhã todinho
a partir dos Estados Unidos, da Urantia Foundation, a Urantia International, reunindo pessoas do mundo inteiro, celebrando o aniversário do nascimento de Jesus. E vai ser em inglês, em um período, em espanhol, em outro período, em português, em outro período, e continuando em inglês, na maioria deles. E esses que se reúnem são semelhantes a esses grupos que se reuniram aqui e que depois receberam os enviados missionários, os apóstolos e os discípulos de Jesus, que vieram trazer a revelação. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa hoje com o livro de Urantia. Segue. Encontraram toda sorte de seres humanos, muitos cidadãos romanos, nobres, colonos, gregos, escravos. Gonod e Ganide haviam comprado tantas coisas em Alexandria e Roma que tiveram que enviar todos os seus pertences a Tarento antecipadamente por um comboio de burros de carga, enquanto os 3 viajantes caminharam com tranquilidade através da Itália pela grande Via Ápia. Nessa viagem, eles encontraram toda sorte de seres humanos. Muitos cidadãos romanos, nobres, colonos, gregos, viviam ao longo dessa estrada, mas a progênie de um bom número de escravos interiores começava a aparecer. Durante os 18 meses em que Paulo pregou em Corinto, sendo posteriormente acompanhado por Silas e Timóteo, ele conheceu muitos outros que haviam sido instruídos pelo tutor judeu do filho de um mercador indiano. Jesus e Ganide foram muitas vezes convidados a outro lar judeu, o de Justus, um mercador devoto que morava ao lado da sinagoga. E, posteriormente, quando o apóstolo Paulo permaneceu nessa casa, ouviu muitas vezes as histórias dessas visitas do rapaz indiano e seu tutor judeu, enquanto ambos, Paulo e Justus, imaginavam o que é que teria acontecido àquele instrutor hebreu tão sábio e brilhante. Segue. Uma frase que todos conhecemos, a maioria de nós, pelo menos. Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Um dia, enquanto descansavam à hora do almoço, a meio caminho de Tarento, Ganide fez uma pergunta direta a Jesus sobre o que ele pensava do sistema de castas da Índia. Jesus respondeu: embora os seres humanos difiram uns dos outros sob muitos aspectos, perante Deus e o mundo espiritual, todos os mortais estão em pé de igualdade. Há apenas 2 grupos de mortais aos olhos de Deus: aqueles que desejam cumprir sua vontade e aqueles que não almejam tal coisa. E quando o universo se volta para um mundo habitado, discerne, desse mesmo modo, 2 grandes classes: os que conhecem Deus e os que não o conhecem. Aqueles que não podem chegar a conhecer Deus são contados entre os animais de qualquer reino. A humanidade pode ser dividida apropriadamente em muitas classes, de acordo com diferentes qualificações, segundo o modo como podem ser vistos: física, mental, social, vocacional ou moralmente. Mas esses grupos diferentes de humanos mortais, ao aparecerem diante do tribunal para o julgamento de Deus, ficam em pé de igualdade. Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Embora vós não possais escapar do reconhecimento das diferentes habilidades e dons humanos, nas questões intelectuais, sociais e morais, não deveis fazer nenhuma dessas diferenciações na irmandade espiritual dos homens, quando reunidos para a adoração na presença de Deus. Um jovem rude e intimador atacando brutalmente um garoto menor. Um incidente muito interessante ocorreu em uma tarde no acostamento da estrada, quando eles se aproximavam de Tarento. Viram um jovem rude e intimidador, atacando brutalmente um garoto menor. Jesus apressou-se a socorrer o menino atacado
E quando o resgatou, Jesus segurou apertadamente o ofensor até que o menor tivesse escapado. No momento em que Jesus liberou o pequeno brigão, Ganídia agarrou o jovem e começou a bater nele firmemente. Então Jesus prontamente interferiu para espanto de Ganídia. Depois de haver contido Ganídia e permitido ao jovem amedrontado escapar, Ganídia, tão logo recuperou o fôlego, exclamou sobressaltado: Eu não consigo entender-te, mestre. Se a misericórdia exige que tu resgates o menino menor, a justiça não exige a punição do menino maior e ofensor? Bem, a exemplo do caso anterior, Jesus quer dizer que a justiça humana deve tratar dos assuntos da justiça entre os homens. Apenas Jesus interferiu até o ponto em que era necessário. Agora, aqui é o caso de um homem maltratando sua mulher. Jesus e Ganídia viram um homem maltratando a sua mulher. Jesus se aproximou desse homem e o tocou delicada e suavemente no seu ombro e pediu para conversar com ele. E o homem levou um susto, olhou para Jesus e ficou intrigado. E estava em cólera ainda. E ficou confuso. E Jesus disse, o homem falou, o que queres comigo? Jesus disse, meu amigo, percebo que algo terrível deve ter acontecido a ti. Eu desejo muito que me digas o que teria acontecido a um homem tão forte para levá-lo a agredir sua mulher, a mãe de seus filhos, e isso bem aqui diante dos olhos de todos. Jesus teve uma interferência muito interessante aqui, uma intervenção. E nós ouvimos muito falar em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E Jesus demonstrou que quando há uma injustiça, quem tem o senso deve agir. A questão hoje em dia é que nós corremos riscos sérios, porque pessoas andam com armas mortais ou mortíferas. E quando interferimos em uma situação, sempre há risco de morte, até tanto da que estava sendo atingida, atacada, quanto do que quer meter a colher. Então, nós deixamos de interferir por causa de riscos mais graves hoje em dia. Mas a injustiça não deve ser mantida na nossa frente. Sempre devemos interferir quando temos oportunidade. E Jesus deu uma lição aqui a esse homem. E segue o slide, por favor, Estela. O Jesus disse ao homem algo que fica para todos nós. E quando Jesus despediu-se do homem, disse, meu irmão, sempre te lembra que o homem não tem autoridade de direito sobre a mulher, a menos que a mulher tenha, de propósito e voluntariamente, dado a ele essa autoridade. Não sabes que os homens e as mulheres são parceiros de Deus, pois eles cooperam para criar seres que, ao crescerem, adquirem o potencial de almas imortais? O Pai no céu trata o Espírito Mãe dos filhos do universo como igual a si próprio. Compartilhar tua vida e tudo que se relaciona a ela, em termos de igualdade, com a companheira mãe, que tão plenamente compartilha contigo a experiência divina de reprodução de vós mesmos na vida de vossos filhos, é ser semelhante a Deus. Se apenas puderes amar teus filhos como Deus te ama, tu amarás e acariciarás tua esposa, como o Pai no céu honra e exalta o Espírito infinito, a mãe de todos os filhos do Espírito de um universo vastíssimo. Outra. Sério. A bordo do barco, olharam para trás e viram o casal que se abraçava em silêncio. Ao subir a bordo do barco, olharam para trás e viram a cena do casal que, com lágrimas nos olhos, se abraçava em silêncio. Tendo ouvido a última metade da mensagem de Jesus ao homem, Gounod esteve todo o dia ocupado em meditar sobre aquilo e resolveu reorganizar seu lar
quando voltasse para a Índia. Na casa de Jeremias, prosélito grego, Crispo, dirigente da sinagoga de Corinto. Eles se alojaram na casa de um tal de Jeremias, um prosélito grego de fé judia, a quem conheceram a bordo do barco. Um rabino erudito, Crispo, o principal dirigente da sinagoga de Corinto. Naquele dia, eles ouviram um rabino erudito discursar sobre o destino de Israel. E depois do culto, encontraram um tal de Crispo, o principal dirigente dessa sinagoga. Eles voltaram muitas vezes para os serviços naquela sinagoga, mas, sobretudo, para encontrar Cristo. Ganide criou uma grande afeição por Crispo, por sua esposa e sua família de 5 filhos. Ele gostava muito de observar como um judeu conduzia sua vida familiar. Segue. Meretrizes involuntárias. Jesus ora por elas. A mais jovem ampara o cristianismo em Corinto. Certa noite, enquanto passeavam em Corinto, perto do local em que a parede da cidadela corria até o mar, eles foram abordados por 2 meretrizes. Eu percebo, Ganide, que nenhuma dessas mulheres é voluntariamente pecaminosa. Posso ver em seus rostos que elas passaram por muitas tristezas e sofreram muito nas mãos de um destino aparentemente cruel. Elas não escolheram intencionalmente essa espécie de vida. Elas podem contar-vos sua história e eu suponho que já tenham tido imensas dificuldades. A presença delas aqui em vosso lar atesta quão sinceramente elas anseiam por conhecer gente. Desculpa. Oi? Ai, desculpa. Não há de quê. Gente de bem, e com quanta boa vontade elas abraçarão a oportunidade de mostrar a todo o mundo, e até mesmo aos anjos dos céus, quão valentes e nobres mulheres elas podem vir a ser. Segue. Jesus ainda continuou. Como está ficando tarde, como o pai do jovem nos estará esperando, rogamos ser desculpados por deixar-vos juntas aqui, 3 mulheres, filhas bem-amadas do Altíssimo. E eu orarei por vossa orientação espiritual, enquanto fazeis os planos para uma vida nova e melhorar na terra e para uma vida eterna no grande além. A mais velha dessas 2 mulheres morreu pouco tempo depois com esperanças vivas de sobrevivência eterna. E a mais jovem trabalhou no local de negócios de justos e mais tarde tornou-se um membro vitalício da primeira igreja cristã em Corinto. Certo Gaius, depois sustentáculo de Paulo, conversas pessoais com dezenas de indivíduos valiosos. Por várias vezes na casa de Cristo, Jesus e Ganide estiveram com um certo Gaius, que posteriormente tornou-se um leal sustentáculo de Paulo. Durante esses 2 meses em Corinto, eles mantiveram conversas pessoais com dezenas de indivíduos valiosos. E, como consequência de todos esses contatos, aparentemente casuais, mais do que a metade dos indivíduos envolvidos tornaram-se membros da comunidade cristã ulterior. Áquila e Priscila, contatados quando em Roma, casal de refugiados judeus que, em Corinto, rapidamente abraçou os ensinamentos de Paulo. Quando foi a Corinto, pela primeira vez, Paulo não tinha a intenção de fazer uma visita prolongada. Mas ele não sabia quão bem o tutor judeu havia preparado o caminho para seus trabalhos. Além disso, descobriu que um grande interesse tinha já sido despertado em Áquila e Priscila. Áquila era um dos cínicos com quem Jesus tinha entrado em contato quando estivera em Roma. Esse era um casal de refugiados judeus em Roma, que rapidamente abraçou os ensinamentos de Paulo. Ele viveu e trabalhou com eles, pois também eram fabricantes de tendas.
foi por causa dessas circunstâncias que Paulo prolongou sua estada em Corinto. Segue. Um juiz romano. Ao juiz romano ele disse: ao julgar os homens, lembra-te de que tu mesmo algum dia irás a julgamento perante o tribunal dos governantes de um universo. Julga com justiça e mesmo com misericórdia, pois tu próprio algum dia irás aguardar pela consideração misericordiosa das mãos do árbitro supremo. Julga como tu serias julgado sob circunstâncias semelhantes, sendo assim guiado pelo espírito da lei, bem como por sua letra, e do mesmo modo que concederes uma justiça dominada pela equanimidade, à luz da necessidade daqueles que forem trazidos diante de ti, do mesmo modo terás o direito de esperar uma justiça temperada pela misericórdia, quando um dia compareças perante o juiz de toda a terra. Segue. Um instrutor epicurista. Ao instrutor epicurista, ele disse: fazes bem em escolher o melhor e em apreciares o que é bom, mas estarás tu sendo sábio ao deixares de discernir as coisas maiores da vida como mortal, as que estão incorporadas nos reinos do Espírito e que surgem da compreensão da presença de Deus no coração humano? Um empreiteiro e construtor grego. Ao empreiteiro e construtor grego, ele disse: meu amigo, enquanto constróis as estruturas materiais para os homens, desenvolve um caráter espiritual à semelhança do Espírito Divino dentro de tua alma. Não deixes que tua realização como construtor temporal se sobreponha à tua realização como filho espiritual do reino dos céus. Segue. A proprietária da estalagem grega. Ele disse: ministra tua hospitalidade como alguém que entretém os filhos do Altíssimo. Eleva teu trabalho penoso da tua lida diária aos níveis elevados das belas artes, por meio da compreensão cada vez maior de que tu ministras Deus às pessoas em cujo interior ele reside, por meio de seu Espírito que desceu para viver dentro dos corações dos homens, e busca com isso transformar as mentes e guiar as almas dessas pessoas a conhecerem o Pai do paraíso, Pai de todas essas dádivas outorgadas do Espírito Divino. Nós vamos passar rapidamente essas partes para nos despedir de todos. Vejam que Jesus conheceu um mercador chinês. E Jesus teve muitas conversas com ele. Ao despedir-se dele, Jesus recomendou: adora apenas a Deus, que é o verdadeiro ancestral de teu espírito. Lembra-te que o Espírito do Pai vive sempre dentro de ti e sempre orienta a tua alma na direção ao céu. Jesus disse isso a este chinês porque Jesus havia estudado vários livros e Jesus sabia que os chineses, ou a raça amarela, estava desenvolvendo uma prática de adoração aos ancestrais, quase adoração aos ancestrais. E então vejam que Jesus disse: Deus, que é o verdadeiro ancestral de teu espírito. Jesus remeteu o chinês a Deus, tirando-o da direção dos ancestrais que eram muitas vezes venerados ou adorados. Então pode pular esse slide, pode ir para frente. Ao viajante vindo da Grã-Bretanha, ele disse: meu irmão, percebo que buscas a verdade e insinuo que o Espírito do Pai de toda a verdade possa por acaso residir dentro de ti. Já tentaste sinceramente conversar com o Espírito de tua própria alma? Tal coisa é de fato difícil e muito raramente traz à consciência o êxito. Mas toda tentativa sincera da mente material de se comunicar com seu espírito residente alcança algum êxito. Não obstante, a maioria dessas magníficas experiências humanas tenha que permanecer por um longo tempo como registro supraconsciente
nas almas desses mortais cientes de Deus. Um grande número de almas famintas. Nós, que nos reunimos, também nos enquadramos nesse tipo, no anterior e nesse de agora. Porque nós podemos carregar, nós recebemos essas sementes e podemos carregar conosco e fazê-las desabrocharem. Jesus desfrutou da satisfação de ter várias conversas particulares com um grande número de almas famintas, grande demais para que haja lugar nesses registros. É como hoje, que não sabemos quantas pessoas estão sendo tocadas pelo livro de Urântia. A permanência nessa cidade foi a mais interessante de todas as paradas em seu caminho de volta de Roma. Corinto. Segue. Final de viagem pelo grupo dos 3, Jesus, Gonode e Ganíde. Depois de deixar Gonode e Ganíde em Charaques, em dezembro do ano 23 depois de Cristo, Jesus retornou pelo caminho de Ur à Babilônia, onde se juntou a uma caravana do deserto que estava a caminho de Damasco. Ele havia considerado plenamente e agora aprovado finalmente o plano que previa seu nascimento de pais judeus na Palestina e por isso deliberadamente voltou à Galiléia para aguardar o começo do trabalho de sua vida como instrutor público da verdade. Começou a fazer planos para uma carreira pública na terra do povo de seu pai José e fez isso por sua própria vontade. Aqui Jesus estava com 29 anos de idade. Segue. Isso é para todos nós. O sentimento da segurança religiosa é mais do que um sentimento emocional. É um supra-sentimento. O documento está aí. A religião, a fé convicta da personalidade, pode sempre triunfar sobre a lógica superficialmente contraditória do desespero que nasce na mente material incrédula. Há realmente uma voz interior verdadeira e genuína, aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. E esse guiamento do espírito é diferente da conclamação ética da consciência humana. O sentimento da segurança religiosa é mais do que um sentimento emocional. A segurança da religião transcende a razão da mente e mesmo a lógica da filosofia. A religião é fé, confiança e segurança. Docilmente, Jesus buscou levar aos apóstolos a verdade de que havia vindo nessa missão de outorga, não para estabelecer um exemplo para umas poucas criaturas da terra, mas para estabelecer e demonstrar um modelo exemplar de vida humana para todos os povos de todos os mundos, de todo o seu universo. E esse modelo de vida aproximou-se da mais alta perfeição e mesmo da bondade irrefutável do Pai Universal. No entanto, os apóstolos não puderam compreender o significado de suas palavras. Próximo. Muitos de nós agora também não compreendem o significado das palavras contidas no livro de Urântia. Tenhamos paciência. Eles precisarão de tempo e de mais tempo. Aqui está, o sentimento da segurança religiosa é mais do que um sentimento emocional. Jesus colocou grande ênfase no que chamava as duas verdades de primeira importância nos ensinamentos do reino, sendo elas alcançar a salvação pela fé e a fé associada ao ensinamento revolucionário da realização da liberdade humana, por intermédio do reconhecimento sincero da verdade de que vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus era a verdade manifestada na carne, e ele prometeu enviar seu Espírito da verdade aos corações de todos os seus filhos, depois de seu retorno ao Pai no céu. Lembrem-se que o Marcos Dalmolin fala muito que é o sentimento que importa muito. Sentimento, sentimento e sentimento. E sinceridade, sinceridade e mais sinceridade.
Os documentos de Urântia, os documentos dos quais este é um, constituem a mais recente apresentação da verdade aos mortais de Urântia. Estes documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são o trabalho de uma única personalidade do universo, mas uma apresentação composta por muitos seres. Todavia, nenhuma revelação que não seja a de alcançar o Pai Universal jamais pode ser completa. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e de espaço. É possível que, ao admitir tudo isso, possamos esvaziar a força imediata e a autoridade de todas as revelações, mas é chegado o tempo